A arquibancada ruge. 80.000 gargantas explodem em um coro ensurdecedor que faz tremer as estruturas do estádio. No gramado, 2 homens vestem a mesma camisa, calçam as mesmas chuteiras, perseguem a mesma bola. Mas algo os separa, algo invisível e profundo como um abismo. Um deles é um jogador de futebol, o outro, um atleta. Lucas sempre foi jogador. Desde os 7 anos, quando chutou sua primeira bola em um campinho de terra batida na periferia de São Paulo, ele respirava futebol. Conhecia cada lenda, cada história, cada mística que envolvia o esporte mais apaixonante do país. Seu pai o levava ao estádio todo domingo e ali, entre a fumaça dos sinalizadores e o cheiro de cerveja derramada, o menino aprendeu que futebol era muito mais que correr atrás de uma bola. Era identidade. Era pertencimento. Era alma. Do outro lado do vestiário, Bruno esticava a panturrilha direita com a precisão de um cientista. Seu relógio inteligente monitorava cada batimento cardíaco, cada caloria queimada, cada hora de sono da noite anterior. Para ele, futebol era dados, números, performance. Criado em uma academia moderna com estrutura europeia, Bruno nunca viveu a romantização do esporte. Desde cedo, aprendeu que talento sem disciplina era desperdício, que genialidade sem método era loteria. A diferença entre eles se manifestava em cada detalhe. Lucas chegava ao treino 15 minutos atrasado, mas sempre com um sorriso largo e uma piada na ponta da língua. Conhecia o nome de todos os funcionários do clube, parava para tirar foto com garotos na porta do CT, chorava quando o time perdia. Sua motivação vinha do coração, daquela chama que ardia no peito cada vez que vestia a camisa sagrada do clube. Bruno, por outro lado, chegava 40 minutos antes. Alongava, ativava, se preparava. Para ele, cada treino era um laboratório, cada jogo era um exame. Não chorava nas derrotas, analisava. Não comemorava efusivamente nas vitórias, já pensava no próximo desafio. Sua ligação com o clube era profissional, respeitosa, mas desprovida daquela paixão visceral que consumia Lucas. O técnico, um veterano de 1000 batalhas, observava ambos com fascínio e frustração. Lucas tinha o dom, aquela magia inexplicável que fazia a bola obedecer como se estivesse amarrada a seus pés. Nos momentos decisivos, quando a pressão esmagava todos, ele brilhava. Era imprevisível, criativo, capaz de inventar soluções que nenhum manual tático poderia ensinar. Mas também era inconsistente. Tinha noites de gênio e tardes de fantasma. Seu corpo, castigado por anos de pouco cuidado com alimentação e descanso, começava a cobrar a conta. Bruno era o oposto, uma máquina de confiabilidade. Jamais fazia um jogo brilhante, mas também nunca desaparecia. Seus números eram sempre sólidos, quilômetros percorridos, passes completados, duelos ganhos. Era o alicerce sobre o qual se construíam vitórias. Mas faltava-lhe aquele algo a mais, aquela centelha de imprevisibilidade que transformava jogos impossíveis em épicos memoráveis. A questão que atormentava o técnico era simples, mas devastadora. O que vale mais no futebol moderno? A paixão indisciplinada do jogador ou a excelência metódica do atleta? E será que esses dois mundos jamais poderiam se encontrar? A data estava marcada há meses. O clássico mais importante da temporada, aquele que dividia famílias, amizades e a própria cidade. No vestiário, a tensão era palpável como uma névoa espessa. Lucas amarrava as chuteiras com as mãos trêmulas, não de medo, mas de adrenalina pura. Aquele jogo corria em suas veias desde criança. Lembrava-se de assistir a esse confronto agarrado ao pai, prometendo que um dia ele estaria lá, dentro das 4 linhas, defendendo aquelas cores. Bruno, sentado 3 lugares à esquerda, checava pela 3ª vez os dados do adversário em seu tablet. Havia estudado cada movimento do lateral direito rival, identificado padrões em seus deslocamentos, memorizado suas tendências. Sabia que o atacante adversário preferia cortar para dentro após receber nas costas da defesa.
Conhecia a velocidade média de reação do goleiro em cobranças de pênalti. Para ele, informação era poder. O técnico entrou no vestiário com seu tradicional discurso pré-jogo. Falou de tradição, de história, de honrar a camisa. Lucas absorvia cada palavra como se fosse oxigênio. Seus olhos brilhavam, lágrimas se formavam nos cantos. Quando o técnico terminou com um "Vamos lá, rapazes!", Lucas foi o primeiro a explodir em um grito de guerra que contagiou metade do time. Bruno permaneceu sentado, olhos fechados, respirando metodicamente, visualizando suas rotas de corrida. O jogo começou em ritmo alucinante. Nos primeiros 15 minutos, Lucas tocou na bola 7 vezes e errou 6. Estava elétrico demais, ansioso demais, querendo demais. Cada toque seu arrancava gritos da torcida, de incentivo quando acertava, de frustração quando errava. A pressão sobre seus ombros era titânica. Bruno, enquanto isso, completava 94% de seus passes, recuperava 3 bolas no meio-campo, mantinha a estrutura tática funcionando como um maestro discreto. Aos 23 minutos, aconteceu. Lucas recebeu na intermediária, costas para o gol. Eram 3 marcadores em cima dele. Pela lógica, deveria tocar para trás, manter a posse. Mas jogadores como Lucas não vivem de lógica. Com um giro de corpo que desafiava as leis da física, ele se livrou dos 2 primeiros, um toque sutil por cima do terceiro. E então, de fora da área, sem ângulo, com o goleiro bem posicionado, chutou. A bola desenhou uma parábola impossível, beijou a trave e morreu no fundo das redes. O estádio explodiu. Lucas caiu de joelhos, braços abertos, rosto voltado para o céu, transfigurado. Não era um homem comemorando um gol. Era um devoto vivendo um momento de êxtase religioso. Os companheiros se amontoaram sobre ele em uma catarse coletiva. Nas arquibancadas, pessoas que nunca se viram se abraçavam e choravam juntas. Bruno observava tudo daquela celebração de fora com um meio sorriso. Admirava aquilo, de certa forma. A conexão primordial entre Lucas e a torcida, aquela comunhão que transcendia o esporte. Mas também sabia que dependência emocional era uma faca de 2 gumes. Podia impulsionar ao heroísmo, mas também arrastar ao abismo. A previsão de Bruno se confirmou no segundo tempo. O time adversário reorganizou a marcação, fechou os espaços, começou a pressionar. Lucas, que havia gasto energia demais na comemoração e no desgaste emocional do primeiro tempo, começou a desaparecer. Aos 28 minutos, perdeu uma bola bobeira no meio-campo que originou o empate adversário. A vaia da própria torcida foi como uma punhalada. Viu-se substituído 10 minutos depois, deixando o campo de cabeça baixa, devastado. Bruno, que havia administrado suas energias, cresceu na partida. Aos 36, após uma troca de passes trabalhada, finalizou sem brilho, sem firulas, mas com eficiência. Gol. Vitória, 3 pontos. Comemorou com um sorriso contido, apertos de mão profissionais. Nas entrevistas, falou de trabalho coletivo, processo, crescimento. Lucas, no vestiário, chorava no chuveiro. Naquela noite, o futebol apresentou sua dualidade cruel. A glória efêmera da genialidade contra a confiabilidade do método. 3 meses após aquele clássico, Lucas estava à beira do abismo. Uma sequência de 7 jogos sem marcar, performances apagadas, vaias cada vez mais intensas. A imprensa, que antes o coroava como o talento da geração, agora o crucificava diariamente. Acabou, diziam as manchetes. Perdeu a fome, acusavam os comentaristas. Nas redes sociais, o massacre era ainda pior. Cada erro virava meme. Cada expressão de frustração era dissecada por milhões. O que ninguém via eram as noites em claro. Lucas rolava na cama, refém de uma ansiedade corrosiva que não o deixava descansar. Acordava às 4 da manhã, encharcado em suor frio, o coração acelerado, revivendo cada lance errado. Começou a ter medo de entrar em campo.
Ele, que sempre jogou por pura paixão, agora sentia o peso esmagador da obrigação de corresponder. A camisa, que antes era sua segunda pele, agora parecia feita de chumbo. Bruno, por outro lado, vivia seu melhor momento. Eleito o jogador mais regular da equipe por 3 meses consecutivos, tornou-se peça indispensável no esquema tático. Sua rotina era impecável. Acordava às 6, tomava seu shake de proteína, treinava, recuperava-se adequadamente, dormia 8 horas. Cada aspecto de sua vida era otimizado para a performance. Os números não mentiam, era o líder em quilometragem, passes completados, bolas recuperadas. Mas havia algo que incomodava Bruno, uma inquietação que ele não conseguia quantificar em planilhas. Quando marcava gols, não sentia aquela explosão de alegria que via em Lucas naquele clássico. Vitórias lhe traziam satisfação profissional, mas não arrepio. Começou a se perguntar se havia algo errado com ele, se sua abordagem científica do futebol não teria, de alguma forma, esterilizado sua alma esportiva. O ponto de ruptura veio em uma quarta-feira chuvosa de julho. Durante um treino tático, Lucas simplesmente parou. No meio de um exercício, deixou a bola rolar, sentou no gramado molhado e começou a chorar. Não era birra, não era teatro. Era colapso. O técnico imediatamente interrompeu a atividade, se aproximou, colocou a mão em seu ombro. "Preciso de ajuda", sussurrou Lucas. "Não aguento mais." O clube, que havia evoluído em sua abordagem de saúde mental, agiu rapidamente. Lucas foi afastado por 2 semanas para tratamento psicológico. Trabalhou com uma terapeuta especializada em atletas de alto rendimento, que o ajudou a entender que sua identidade não poderia estar completamente fundida com seu desempenho. Começou a praticar meditação, técnicas de respiração, a separar a pessoa do jogador. Paralelamente, algo inusitado aconteceu. O técnico, percebendo que Bruno tinha tudo menos conexão emocional com o jogo, pediu que ele passasse uma tarde com os veteranos do clube. Homens que haviam jogado nas décadas de 60 e 70, em épocas onde futebol era mais instinto que ciência. Ouviu histórias de jogos lendários, de dramas épicos, de sacrifícios pela camisa. Um senhor de 82 anos, ex-capitão do time, segurou sua mão e disse: "Filho, números não ganham clássicos. Coração ganha." Aquelas palavras ecoaram em Bruno como um sino de catedral. Pela primeira vez, assistiu a jogos antigos, não para analisar padrões táticos, mas para sentir a emoção crua daqueles momentos. Viu jogadores chorando, se abraçando, beijando o gramado. Havia algo ali que todas as suas métricas não conseguiam capturar: a dimensão humana, tribal, quase sagrada do futebol. Quando Lucas retornou aos treinos, estava diferente. Continuava apaixonado, mas havia desenvolvido ferramentas para gerenciar suas emoções. Começou a cuidar melhor da alimentação, não por obrigação, mas porque entendeu que amar o futebol também significava respeitar o próprio corpo. Passou a dormir melhor, a meditar antes dos jogos. Bruno, por sua vez, permitiu-se ser menos robótico. Começou a comemorar gols com mais intensidade, a abraçar os companheiros com genuíno afeto, a sentir mais. Não abandonou seus métodos. Continuava estudando adversários e monitorando seus dados, mas adicionou coração à equação. O técnico observava essa convergência com esperança crescente. Pela primeira vez, começou a acreditar que talvez a resposta não fosse escolher entre o jogador e o atleta, mas criar algo novo, o jogador-atleta completo. A temporada culminou no lugar mais improvável e perfeito possível. Uma final de campeonato contra o mesmo rival do clássico que havia exposto todas as suas contradições. Mas desta vez, algo era diferente. Lucas e Bruno, que antes habitavam universos paralelos dentro do mesmo vestiário, haviam se tornado aliados improváveis, quase amigos. Na concentração antes da final, Lucas acordou às 6 da manhã. Ele, que sempre foi o rei das manhãs perdidas. Encontrou Bruno já acordado, mas não estudando vídeos do adversário.
estava sentado na varanda, simplesmente observando o nascer do sol, permitindo-se um momento de contemplação. Nervoso? Perguntou Lucas, sentando-se ao seu lado. Sim, admitiu Bruno, pela primeira vez, verbalizando uma emoção que sempre tentou suprimir. E é bom sentir isso. Me faz saber que isso importa de verdade. Lucas sorriu. Naqueles 3 meses, havia aprendido com Bruno a importância da preparação, da disciplina, do cuidado com o corpo. Agora dormia suas 8 horas, seguia um plano nutricional, fazia trabalhos preventivos de fortalecimento, mas não havia perdido sua essência. A paixão continuava lá, apenas mais equilibrada, mais sustentável. Bruno, por sua vez, havia aprendido com Lucas que futebol sem emoção era apenas exercício coordenado. Começara a assistir documentários sobre a história do clube, a entender o peso da camisa que vestia, a sentir orgulho daquelas cores. O estádio estava em êxtase antes mesmo da bola rolar. 110 mil pessoas transformavam as arquibancadas em um mar de bandeiras, fumaça e cantos de guerra. No túnel, esperando para entrar, Lucas fechou os olhos e respirou fundo. Técnica que aprendera na terapia. Sentiu a pressão, reconheceu-a, mas não deixou que ela o dominasse. Bruno, ao seu lado, bateu palmas 3 vezes. Seu ritual pessoal, mas desta vez adicionou algo novo. Beijou o escudo da camisa. O jogo foi uma guerra. O adversário estava tecnicamente superior, mais descansado, melhor posicionado taticamente. Nos primeiros 20 minutos criou 3 chances claras. Foi quando Bruno mostrou sua evolução completa. Em um contra-ataque perigoso, ao invés de fazer a falta tática calculada que os dados recomendariam, ele correu 40 metros em velocidade máxima, alcançou o atacante adversário e fez um carrinho limpo desesperado visceral. O tipo de jogada que nasce não do cérebro, mas da recusa absoluta em aceitar a derrota. A torcida explodiu. Aquele não era mais o Bruno Máquina. Era um guerreiro. Lucas, por sua vez, estava sendo anulado por uma marcação dupla asfixiante. Antes, teria se desesperado, forçado jogadas, entrado em combustão emocional. Mas agora, jogava com a cabeça fria. Pedia a bola em zonas mais recuadas, participava da construção, esperava o momento certo. Aos 31 minutos do primeiro tempo, esse momento chegou. Recebeu no meio-campo, viu Bruno fazendo uma corrida diagonal, exatamente aquela que haviam treinado na semana, que Bruno havia sugerido após analisar um espaço recorrente na defesa adversária. Lucas não hesitou. Lançamento medido, perfeito, encontrando Bruno em velocidade. O goleiro saiu, Bruno tentou driblar, foi derrubado. Pênalti. E aqui aconteceu algo extraordinário. Bruno pegou a bola e caminhou direto até Lucas. "É seu", disse. "Você nasceu para esse momento." Lucas segurou a bola, mas olhou para o amigo. "Não, nós nascemos para esse momento, você vai bater." O estádio segurou a respiração. Bruno posicionou a bola, recuou 7 passos, seu padrão matemático. Mas antes de correr, fez algo que nunca havia feito. Olhou para a torcida, realmente olhou, sentiu aquelas milhares de almas pulsando em uníssono, deixou aquela energia entrar em seu peito, correu, chutou, gol. E a comemoração foi pura catarse. Gritou, chorou, foi engolfado pelos companheiros, sentiu cada grama daquela alegria primordial que sempre lhe escapara. O segundo tempo foi sofrimento. O adversário empatou aos 17 minutos. O jogo foi para a prorrogação, depois para os pênaltis. Na cobrança final, com o placar em 4-4, Lucas foi para a marca. Todos os demônios de sua crise voltaram para sussurrar em seus ouvidos. Mas ele respirou, usou suas ferramentas, acalmou a mente. Olhou para Bruno, que fez um gesto simples. Bateu no próprio peito. Coração e cabeça, parecia dizer. Lucas bateu com perfeição técnica, sem firulas desnecessárias. Gol. Campeonato. O que se seguiu foi indescritível. Lucas e Bruno se abraçaram no centro do gramado, 2 mundos que finalmente haviam se tornado um.
Choravam juntos, riam juntos, suportavam juntos o peso daquela taça erguida sob a explosão de fogos de artifício. Nos vestiários, horas depois, quando a euforia deu lugar ao cansaço satisfeito, o técnico reuniu o time. "Vocês viram hoje o futuro do futebol", disse, apontando para Lucas e Bruno. "Não é paixão sem método. Não é método sem paixão. É a fusão dos dois. O jogador precisa do atleta para sustentar sua chama por uma carreira inteira. O atleta precisa do jogador para lembrar por que começou tudo isso." Lucas e Bruno trocaram um olhar cúmplice. Haviam começado a temporada como antagonistas filosóficos, um representando a alma romântica do futebol, outro encarnando sua evolução científica. Terminavam como símbolos de uma verdade mais profunda, que o futebol, como a vida, não é uma questão de escolher entre coração e razão, mas de encontrar a coragem de integrar ambos. Do lado de fora, a cidade celebrava. Mas dentro daquele vestiário, na quietude após a tempestade, dois homens haviam descoberto algo mais valioso que qualquer troféu, que ser completo não significa escolher um lado, mas ter a sabedoria de honrar todos os lados que nos constituem. O jogador aprendeu a ser atleta, o atleta aprendeu a ser jogador, e ambos, finalmente, aprenderam a ser humanos.